Ela nos permite conhecer os lugares mais longínquos, viajar pelo espaço, mergulhar nas profundezas dos oceanos, voltar ao passado e prever o futuro. Ensina com todas as letras a comunicar, documentar, poetizar. E como 2 e 2 são 4, possibilita somar, dividir, multiplicar, não apenas números, mas conhecimento. Ela nos credencia a perguntar: ser ou não ser? Torna-nos ora sujeito, ora objeto, criador e criatura. E é capaz de transformar nossa curiosidade em pesquisa, teimosia em teses científicas, nossos questionamentos em filosofia. Por meio dela, nos apropriamos de um dos maiores bens da humanidade: o saber. Se nós olharmos o mundo que nós estamos vivendo hoje, acho que todos vão concordar que nós vivemos num mundo competente, um mundo inteligente que está produzindo, a partir das matérias-primas que a Terra nos ofereceu, produtos que nós jamais poderíamos imaginar e que um dia existiriam. Nós podemos falar da televisão, falamos da informática, do computador, dos foguetes, das comunicações internacionais, universais. Tudo isso é feito numa base de competência que é concedida e conseguida, conquistada pela educação. Ora, a educação, em consequência disso, ela assume um papel fundamental na vida de cada um de nós. Boa tarde, pessoal! Boa tarde! Tudo bem? O domínio sobre as técnicas que o IQE nos apresentou. Foi um ganho imenso, né, durante esse período, porque assim, eu como gestora estava... O que era o IQE na vida de uma criança? Para promover a qualidade do ensino... Experiência bastante diferenciada, porque ao invés em busca de um melhor resultado. E, nesse sentido, o IQE tirou nota 10. Então a experiência do IQE, ela me traz várias demonstrações de que a partir... E apareceu o nome IQE, né? Apareceu o nome qual escola. Então nós... Afinal, o que é o IQE? O que faz o IQE? Eu costumo responder de uma forma muito direta. Nós trabalhamos para uma implantação plena da democracia no Brasil. Nós, brasileiros, que tanto nos orgulhamos de ter uma democracia, somos a segunda, a terceira democracia do mundo, cabe refletir. Afinal, o que é a democracia? É um regime que propicia igualdade de oportunidade para todos. E como é que a gente chega a uma igualdade de oportunidade para todos? Isto acontece quando você consegue oferecer a cada um dos 30 milhões de crianças, dos 6 aos 14 anos, que estão nessa fase do ensino, conhecida como ensino fundamental, quando você consegue oferecer uma educação de qualidade. Porque a educação de qualidade é que leva ao conhecimento, e esse conhecimento é que gera efetivamente a igualdade de oportunidades. O currículo das escolas, atualmente, está no século XIX. Os professores no século XX e as necessidades dos alunos no século XXI. Então,
Eu penso que é esse o nosso trabalho, é tentar diminuir ou acabar, né, com essas distâncias. O aluno não consegue se apaixonar pela matemática, como às vezes se apaixona por história, por geografia. E acho que o nosso programa, o IQE, ele está preocupado em ir lá e ajudar o professor a fazer um bom trabalho. A rede municipal tem uma qualidade extremada de professores, mas eles estavam dispersos e isolados no seu eu da sala de aula. O IQE trouxe para eles a possibilidade de socializar conhecimentos, de socializar experiências e, ao mesmo tempo, adquirir novas experiências e novos conhecimentos. Os professores trabalhavam nas formações continuadas, nos encontros quinzenais e mensais, junto com os gestores, com os coordenadores pedagógicos, desenvolvendo trabalhos únicos da escola. Não existia um trabalho sistematizado. As coisas não aconteciam de uma forma sistematizada, organizada, como acontece no Instituto Qualidade do Ensino, o IQE. A gente tem conseguido atender ao objetivo do programa, que é esse, né? Melhorar a qualidade do ensino por onde a gente passa. Um processo estruturado de formação continuada, com uma carga horária realmente voltada para o desenvolvimento de técnicas de aprendizagem em sala de aula com os professores de toda uma rede de ensino, e esse processo sendo alicerçado, sendo baseado por uma avaliação diagnóstica, e o resultado dessa avaliação diagnóstica fornecendo subsídios para essa formação continuada, é um instrumento que faz a diferença para a capacitação e a qualificação dos professores de uma rede pública de ensino. O Qualiscola é um programa que tem uma duração de 2 anos e meio a 3 anos. E tem a função de fazer um trabalho pautado na educação do aluno, no seu crescimento, através de formações, através de encontros, através de atividades diversas. Através de sequências didáticas. O Qualiscola veio só para somar tudo que nós já havíamos aprendido. Ele veio para transformar a nossa educação. As situações didáticas que antes o IQE passava para nós e que o IQE nos ensinou a como trabalhar, hoje o professor ele tem autonomia e tem a segurança de fazer a sua sequência didática. Quando a gente trabalha com compromisso, a educação ela só tende a melhorar, a crescer, né? E é isso que o Qualiscola trouxe para a gente, crescimento. Eu já conhecia o trabalho do IQE a partir das parcerias que o Instituto tinha com o governo estadual naquele momento. Manifestei da intenção do município de Teresina de conhecer o Qualiscola 2 e, eventualmente, fazer uma parceria de formação dos professores nessa etapa, digamos assim, do ensino fundamental. O resultado do trabalho desses 2 anos foi muito expressivo. Na realidade, Teresina não só melhorou na primeira etapa, alcançou 5,1, foi um dos melhores índices de todo o país, como cresceu bastante na segunda etapa, do alcance das metas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Formação muito sólida, bastante consistente, porque ela atingia desde da Secretaria de Educação, envolvia desde os técnicos da Secretaria de Educação, os orientadores pedagógicos da escola e professores, até chegar em sala de aula. Nós tomamos conhecimento da metodologia para a melhoria da qualidade, do rendimento dos alunos, que o Instituto da Qualidade do Ensino estava desenvolvendo. E não tivemos dúvida. E hoje eu me sinto muito feliz de dizer que foi uma iniciativa acertada.
foi pioneira em introduzir essa melhoria da qualidade. O resultado está aí. Desde 2003 até 2010, todas as provas de IDEB, as nossas escolas estaduais tiveram notas melhores. A nossa equipe aqui no IQE, ela tem os coordenadores de língua portuguesa ou de matemática e que atuam na formação desses formadores que vão estar lá na ponta, na escola, chegando até a escola, orientando os professores, acompanhando os alunos. E quem coordena esses coordenadores aqui no IQE? São as supervisoras. Então nós temos supervisora de matemática, uma supervisora de língua portuguesa e temos também uma supervisora de programas, de projetos, que também atua na área de gestão. Nós precisamos ter no local, na escola, na cidade, multiplicadores. E como é que nós pensamos fazer isso? Essas pessoas, elas são indicadas pela Secretaria de Educação ou pelo Grupo Escola e nós formamos essas pessoas. Através de sequências didáticas, trabalhos de caderno e folhas-tarefa. Essas formações com os professores, elas acontecem quinzenalmente aqui no nosso município, para trazer o professor, incentivar no professor essa vontade de ir além, de ler, de estudar, de pesquisar, de procurar. Essas novas técnicas que o IQE trouxe, nós temos uma nova visão e mais ampla de se trabalhar textos e não ficar só naquela parte gramatical, naquela decoreba chata que os alunos acham super cansativo. Recebi 2 ou 3 e-mails de meninas do Piauí, lá do interior do Piauí, que agora, professor, eu entrei no curso de pós-graduação na Federal e tudo que eu precisei fazer foi o que eu aprendi durante os 3 anos de formação. O professor não pode só estar na sua sala de aula trancado, sem se aperceber das coisas que passam em seu redor, das mudanças porque passa a educação. Um fruto interessante, importante desse processo, desse trabalho, é que ele foi premiado nacionalmente. Conquistou o prêmio Educador Nota 10. Durante o curso de formação de professores, em parceria do IQE com a Prefeitura de Teresina, nós pudemos vivenciar todas essa vontade de mudar a educação no sentido mesmo qualitativo, né? Não só modificar índices, modificar números, mas mudar as pessoas. O impacto que nós esperávamos na sala de aula era pequeno, então era preciso buscar uma formação onde o professor realmente pudesse receber instrumentos que o capacitasse para que ele tivesse competência e autonomia. E nós ficávamos assim encantadas com o nível de trabalho que os professores já estavam alcançando a partir da formação. E eram cerca de quase 1000 professores que eram formados. As sequências didáticas vieram como um recurso muito bom, muito bem aceito pelos professores, assim como pelos alunos. Antes dessas atividades chegarem à sala de aula, nós nos sentamos em aula-atividade. Lá estudamos realmente os cadernos de conceituação e as sequências. E a partir da sequência didática a gente vai planejar como é que vai ser essa aula. O material que recebemos do IQE ajuda o professor, né, no desenvolvimento do seu trabalho e a rever sua prática pedagógica. Estou entrando na sala e fazendo isso, desenvolvendo aquela sequência junto ao professor. E o melhor disso é que quando eu saio dali o professor vem, poxa,
Não era assim que eu estava pensando. Eu pensei que era somente uma atividade. E não é atividade, é o executar. A gente saber fazer, saber executar. O porquê que eu estou aplicando aquela sequência didática? A parte de gestão na escola, ela não é pensada só em gestão pedagógica, ela é pensada em gestão administrativa, tentando facilitar um pouco para o gestor escolar o seu dia a dia, a sua rotina, porque ele presta contas, ele tem que prestar atenção no recurso que ele recebe, se ele vai precisar pintar, se ele vai ter que comprar merenda. Então, como é que ele pode fazer isso de um modo mais adequado? Aonde ele vai buscar as fontes de recurso? Logo no começo, quando a escola foi chamada para participar, a gente fica um pouco apreensivo enquanto diretor. Mas depois, quando a gente vai vendo as capacitações que vão sendo dadas por professor, ele chega contente na escola. Foi muito bom, que foi muito proveitoso, que tirou dúvidas, coisas que não sabia, que aprenderam coisas novas. Então a gente já começa também a se abrir, a querer participar, porque eu acho que é necessário que o diretor também ele tenha o conhecimento do programa. Em geral também, o gestor de uma escola, ele pensa que ele só deve se preocupar com a parte administrativa. E nessa formação para os gestores, ele deu um abalo sísmico na minha vida profissional, porque eu me redescobri pedagogicamente, porque enquanto gestora a gente vai acabando se afastando um pouquinho do dia a dia do professor e vem a questão financeira, a questão administrativa, e a gente acaba esquecendo um pouquinho que de fato ainda somos professores. Então a gente tem que agora se preocupar, lógico, com a parte administrativa, mas o principal é a parte pedagógica, que é o foco da escola. Nós temos 2 horas de avaliação, tempo suficiente. E aí, pessoal, estão gostando da avaliação? Sim! Estão respondendo bem atentamente. A avaliação é o ponto de partida. Então, com o IQE, nós estamos sendo orientados de como atuar com esses resultados. Nós estaremos começando a diagnosticar os nossos alunos e ajudá-los possivelmente com suas dificuldades. Quais as dificuldades, por exemplo, em língua portuguesa que se referem à produção de texto? Então, o que nós observamos? Que as crianças não têm uma prática de produção de texto e nem de leitura de textos que dê suporte a essa produção. Então, fica muito mais fácil você propor intervenções, né? E é isso que o IQE vem trazendo para a gente. Temos casos, sim, de alunos que nos deixam, às vezes, recados na prova. Gostei muito dessa prova, gostei dessas atividades. Foi muito legal, porque foi fácil e tinha bastante textos. E eu gosto muito de ler. Depois das avaliações tinha um resultado, as devolutivas de como que estava a sala, como estavam os alunos, como estava o resultado. Então fui bem, produtivo nisso, porque a gente percebeu a equipe, o apoio pedagógico ali, os professores envolvidos com em busca de um melhor resultado com a sala. A gente recebia esses resultados e além dos resultados tinha a devolutiva junto com as formadoras, né? E analisando esses resultados, a gente propunha um replanejamento das nossas ações. Eu sou mãe de Eulália Maria Eduarda. Depois que começaram a implantar o IQE dentro da instituição escolar, houve um desempenho muito grande em questão da trabalhar a leitura da criança. E no começo do período do ano letivo, elas tiveram uma dificuldade muito grande na aprendizagem em português e em matemática. Mas com o passar do tempo, no segundo período, que foram implantados novos programas na escola, eu pude observar que Maria Eduarda ela teve um desempenho muito grande e eu sei que a criança vai também muito dos pais,
mas também de formações que são implantadas na escola. Houve um grande avanço. Eu tive uma aluna semifinalista na Olimpíada de Língua Portuguesa. Uma outra aluna conseguiu chegar à etapa final da Olimpíada. Através de uma série de avaliações regulares, onde todos os alunos eram observados competência por competência, conteúdo por conteúdo, e muito rapidamente os resultados eram apresentados, a nossa equipe tinha condição de fazer o ajuste fino em sala de aula daquilo que era didaticamente apresentado. Com certeza, um dos melhores investimentos que a gente fez na busca de uma excelência de qualidade na rede pública em São José está diretamente ligado ao trabalho do IQE aqui no município, que eu reputo como um grande reforço pedagógico para todo o nosso time de ciclo 1, foi bárbaro. Durante esses 2 anos e pouco do programa, foi muito fácil, observar o profissionalismo, o conhecimento, o domínio sobre as técnicas que o IQE nos apresentou. Sustentabilidade é cuidar de gente, e cuidar de gente desde pequeno, Depois que você tenha dado uma educação básica de qualidade, tenha dado orientações e valores, você facilita muito o desenvolvimento da pessoa. Ela é capaz de tomar decisões e de resolver os problemas delas, e isso num conjunto como todo um país muda, Qualquer trabalho com educação tem que ter um mínimo de 3 anos. E o grande desafio seria realmente fazer com que todas as escolas de uma rede pública de ensino compartilhassem o mesmo patamar de qualidade. Pensar um futuro longo, para o IQE é pensar que cada vez mais esse país se democratiza, no sentido de compartilhar com todos os setores as grandes descobertas e as descobertas que vão levar esse país a cumprir com as metas constitucionais e, sobretudo, do direito de aprendizagem para todas as crianças nesse Brasil. Nós tivemos um resultado bastante expressivo no IDEB, um dos maiores do Brasil. E um grande aliado na educação. E o IQE me conquistou. Uma parceria que gerou muitos frutos. Foi um divisor de águas na minha carreira. Petrolina tem o melhor IDEB do estado de Pernambuco. Para mim, ele deve continuar por muitos e muitos anos na prefeitura. Nós trabalhamos pela eficácia de um processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem eficaz só acontece dentro da sala de aula. É dentro da sala de aula que está um software insubstituível. Esse software chama-se professor. O que nós trabalhamos, todo o nosso esforço é dirigido à criança, mas através desse software, através do professor, porque sem ele, sem um professor capacitado em sua plenitude, jamais existirá uma educação, qualquer que seja ela, uma educação pública de qualidade. Jamais existirá democracia.